No vídeo de hoje eu vou te mostrar as 3 perguntas mais comuns que podem te fazer numa entrevista de estágio. Então se liga. Se você já fez uma entrevista, você sabe como é horrível quando te fazem uma pergunta e você não sabe muito bem como responder. Você fica meio, demora pra caramba pra formular a sua resposta e quando você fala, não é muito do que você queria dizer. Acontece que depois, quando você já tá de boa, tá na sua casa, tá tomando banho, jogando videogame, fazendo qualquer coisa, você tem um insight, dá um estalo na sua cabeça da resposta ideal, daquilo que você deveria ter respondido e teria te vendido de forma absurda, teria feito você aparecer e teria sido muito positivo pra você. Acontece que agora não adianta mais pensar nisso, porque a entrevista já passou, então só dá pra você se preparar pra próxima. O fato é que isso acontece porque muitas vezes essas perguntas acabam sendo um pouco profundas demais, perguntas complexas, filosóficas, coisas da vida que a gente não para naturalmente pra pensar. Então quando te fazem essa pergunta e você ouviu ela pela primeira vez, você vai ter esse tempo de processamento, de pensar, de ver situações da sua vida em que aquilo aconteceu antes de poder responder. Então se você já pensou nessas perguntas previamente, você tem mais chances, suas chances de responder de forma assertiva, uma resposta boa, uma resposta que te venda, são muito maiores do que só responder a pergunta pela primeira vez, de supetão, sem nunca ter pensado nela antes. Pensando nisso, a gente conversou com vários profissionais de RH, amigos que fazem processos seletivos, que participaram de processos seletivos e com os nossos alunos, e a gente criou um e-book com 60 possíveis perguntas que podem te fazer numa entrevista, justamente para você já poder pensar sobre elas antes e quando te fizerem a pergunta, você já saber exatamente o que responder. E hoje eu vou compartilhar com você as 3 principais perguntas que podem te fazer numa entrevista de estágio. É muito interessante que antes de pensar na sua resposta, você pense o que o recrutador tá querendo com aquela pergunta, qual que é o objetivo por trás daquela pergunta, porque nem sempre ele quer saber exatamente a resposta, o que você responderia naquela situação, ele tá querendo saber alguma coisa por trás daquilo. Então vamos lá para a primeira pergunta. Quais são os seus pontos fortes e os seus pontos a desenvolver? O fato é que desde o estagiário até a diretoria, todo mundo tem pontos a melhorar, tem coisas que a pessoa precisa trabalhar em si mesma para se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor. E isso não tem problema nenhum. Se você for uma pessoa que está 100% pronta, você não existe. Não existe uma pessoa que tá 100% pronta. A gente vive num processo constante de evolução e progresso. E aqui com essa pergunta, os recrutadores não querem saber alguma coisa que vai falar, não, se ele responder tal coisa, ou se ele tiver tal problema, eu não vou contratar ele, tal ponto a desenvolver, eu não contrato. Não, não é isso. Eles não querem saber se, por exemplo, você tem CC ou não, porque a galera da área odeia gente com CC. Não é esse o ponto. Eles querem saber justamente se você tem autoconhecimento, se você tem autoconsciência dos seus pontos fortes e dos seus pontos a desenvolver. Só isso, eles querem saber se você se conhece. Então vamos para as dicas para responder essas perguntas. Fuja dos clichês. Não vem com aquele, eu sou muito perfeccionista ou eu trabalho muito bem em equipe. Essas respostas são muito clichês, quase todo mundo dá elas e elas já estão meio batidas e não passam tanta credibilidade, não parecem ser tão verdadeiras. A não ser que de fato o seu maior ponto forte seja trabalhar bem em equipe. Aí não tem problema nenhum, mas você vai precisar usar a próxima dica. A próxima dica é, use histórias para comprovar o que você tá falando. Uma coisa é você falar, eu trabalho bem em equipe. Outra coisa é você dizer que você trabalha bem em equipe, como por exemplo em uma situação em que você estava fazendo um trabalho na faculdade e tinha uma pessoa do grupo que ela não era tão participativa, ela era muito tímida, não conseguia se expressar, se expor tanto, e você trouxe aquela pessoa para participar, você incentivou aquela pessoa a participar, aproveitou as ideias dela, fez ela se engajar com o grupo. Isso é uma coisa que prova que você é bom de trabalhar em equipe. Muito mais do que simplesmente falar isso, a história ela traz credibilidade pro que você tá passando e as chances de você conseguir se vender assim e o recrutador acreditar no que você tá falando são muito maiores. A próxima dica é, não fale coisas que te queimem. Eu disse que os recrutadores não querem saber alguma coisa para saber se te contratam ou não, mas tem muita gente que nesse momento de falar sobre pontos a desenvolver, pontos fracos, a pessoa fala alguma coisa que queima muito ela. Como por exemplo, eu odeio receber ordens. Cara, você tá indo para um estágio, o estágio tem um nível hierárquico em que você tá ali abaixo da hierarquia, então você vai receber ordens, vai receber demandas e você precisa lidar bem com isso. Se você não lida bem com esse tipo de coisa, você não precisa falar agora nesse momento da entrevista. Deixa pra quando você entrar no estágio e você começa a desenvolver isso, aí você pede ajuda do seu gestor e tudo mais. Só que se você falar isso na entrevista, pode te queimar. A mesma coisa aqui seria falar que você não trabalha bem em equipe, por exemplo. Nenhuma empresa quer uma pessoa que não saiba trabalhar em equipe. Então busque outros pontos que
você possa falar e que não te queimem. E a última dica para você responder esse tipo de pergunta é a seguinte: coloca na sua cabeça. Pontos a desenvolver precisam ser desenvolvidos. Então não adianta nada você trazer um ponto a desenvolver para a empresa que você não está fazendo nada para melhorar, você não tem nenhum plano de ação para trabalhar esse ponto, ou a empresa não vai poder te ajudar com isso. Então, por exemplo, olha, eu sou uma pessoa muito tímida e eu tenho dificuldade de me expor na hora de falar para todo mundo. Esse é o seu ponto a desenvolver, super ok, super sincero. O que você poderia trazer aqui para complementar a sua resposta? Você poderia falar, por exemplo, que você está se desafiando nos trabalhos da faculdade a ser a pessoa que apresenta. Sempre que você tem alguma oportunidade de apresentar uma ideia, um trabalho, alguma coisa, ou mesmo tirar dúvidas com o professor, você se desafia a fazer isso. Porque assim você se coloca numa situação em que você precisa desenvolver esse seu ponto fraco. E aí você precisa se colocar nesse momento onde você vai falar para as outras pessoas e começa a lidar com isso. E aí você pode falar que você tem sentido progresso, por exemplo, desde que sejam coisas sinceras. E aí um pulo do gato aqui é o seguinte: você tá buscando um estágio. O estágio é o momento inicial de carreira, onde a gente entra principalmente para aprender e ter os nossos primeiros contatos com o mercado. Então o que é super legal? Você falar para a empresa que você espera que essa oportunidade te ajude a desenvolver isso. Então você pode falar que, por exemplo, para a sua comunicação melhorar, seria animal você ter uma experiência profissional onde você tivesse que se desafiar a fazer reuniões, apresentar projetos, apresentar ideias, trocar conversas com as pessoas, porque isso ia te ajudar muito a te desenvolver nesse ponto. Quando você fala para a empresa como que ela pode te ajudar, você se torna um estagiário muito mais interessante, porque eles vão ver que de fato você quer se desenvolver, quer melhorar como profissional, quer aprender, quer crescer. Então isso vai ser super positivo para você. A segunda pergunta mais frequente é a seguinte: por que você quer trabalhar aqui? E essa pergunta também é muito similar àquela: por que eu deveria te contratar? A verdade é que tem muita gente que só foi calhar de cair naquele processo seletivo porque foi o que viu vaga aberta, às vezes não é a sua empresa dos sonhos, e tá tudo bem, isso acontece. Você só não pode transparecer isso pra empresa, porque da mesma forma que a empresa tá escolhendo estagiários, eles esperam que você também escolha a empresa, porque eles não querem alguém que simplesmente chegue lá porque foi o estágio que deu, foi a vaga que conseguiu passar. Não, eles querem pessoas com vontade de estar lá dentro, vontade de crescer, de aprender, de se desenvolver e de fazer parte daquilo, construir resultados junto com eles. Então, quando você consegue mostrar que você quer fazer parte, quer jogar junto, você brilha muito o olho do recrutador e se mostra uma pessoa interessada. E ser uma pessoa interessada é o que te torna mais interessante para as outras pessoas. E às vezes a gente não tem um super motivo do porquê que a gente quer trabalhar lá e tal. Mas eu quero que você pense no seguinte: qual que é o seu chocolate favorito? Meu, você entrou num mercado, entrou numa loja, tem uma prateleira enorme, cheia de chocolates de várias marcas, sabores e tal, vários chocolates diferentes. Por que dentre todos aqueles chocolates, você escolheria aquele que é o seu preferido? Por exemplo, eu adoro Kinder Bueno. Cara, pode ter Kit Kat, Galac, Ferrero Rocher, qualquer coisa. O chocolate que eu vou escolher, se eu puder escolher entre todos os chocolates daquela prateleira, vai ser o Kinder Bueno. E por quê? O que me faz escolher o Kinder Bueno aos outros chocolates? Cara, é porque eu gosto do sabor, da textura, acho a embalagem, ela traz uma puta experiência, e é isso que você tem que mostrar. Imagina que as empresas que estão com vagas abertas de estágio são igual uma prateleira de chocolate. Tem um monte de vaga em diversas empresas diferentes, mas você precisa mostrar por que você quer aquela empresa, ou no caso aquele chocolate, e não todos os outros que estão ali na sua frente. E aí uma dica para você responder essa pergunta de um jeito que brilhe os olhos do recrutador é você ter pesquisado sobre a empresa, você saber o que diferencia aquela empresa das outras, o que aquela empresa tem de diferente na cultura, nos valores, no que ela faz, no propósito dela, nos produtos, nos serviços. Quando você mostra que você pesquisou sobre a empresa, que você conhece sobre a empresa e que você não simplesmente caiu de paraquedas naquele processo seletivo, você consegue mostrar que você está muito mais interessado naquela vaga do que os seus concorrentes, por exemplo. E se você não sabe como pesquisar sobre a empresa, se você é o tipo de pessoa que quando pesquisa sobre a empresa só joga lá no Google, vê as primeiras páginas, para que você está fazendo isso muito errado. Mas para te ajudar, a gente já gravou um vídeo aqui no canal te mostrando como pesquisar sobre a empresa. É só clicar no card que está aparecendo em algum lugar aqui em cima que você pode assistir esse vídeo e parar de pesquisar sobre a empresa de forma burra, como todos os seus concorrentes, para você poder começar a se destacar. Outra coisa que você precisa fazer é ser sincero na sua resposta. Não cola você responder aquelas respostas cheias de firula, imaginando, falando que aquela é a melhor empresa do mundo. Por exemplo,
exemplo, às vezes é uma empresa que faz um produto X, sei lá, a Sangoban. Cara, a Sangoban vende vidros para eletrodomésticos, para carros e tal. Não é uma empresa dos sonhos, ela não tem um super propósito. Não é igual você trabalhar no Google, por exemplo. Você faz vidros, não é nada demais, entre aspas. Mas se você pesquisou sobre a empresa, viu os valores delas, viu entrevistas de pessoas que trabalham lá dentro contando sobre como é o dia a dia, qual é o desafio, você consegue muito melhor mostrar o seu interesse. Muito mais do que, cara, eu quero muito fazer esse tipo de vidro com vocês e quero mudar o mercado de vidros. Sabe? Isso não cola. Então, seja sincero na sua resposta e busque uma resposta autêntica. E para isso é muito importante que você quebre o padrão. A maioria das pessoas dão o mesmo tipo de resposta, que é essa resposta clichêzona que eu te falei. E quando você quebra o padrão, mostrando com argumentos, com coisas que você pesquisou, com referências que você trouxe, conversando com alguém que já trabalhou nessa empresa, por exemplo, você tá quebrando o padrão da maioria das respostas e isso vai fazer com que você se destaque. A terceira e última pergunta é a famosa: onde você se vê daqui 5 anos, 3 anos, 10 anos? O fato é que muitas vezes a gente não para pra pensar tão a longo prazo assim. Às vezes a gente tá começando a conhecer sobre o mercado de trabalho, não sabe se vai gostar daquele tipo de empresa, daquele tipo de área, e tá tudo bem. As empresas não querem necessariamente saber onde você se vê. Elas querem saber basicamente 3 coisas. Se você tem expectativas realistas para sua carreira, se você tem visão e ambição, e se essa vaga te ajuda a entrar no caminho certo, se a empresa pode te ajudar a chegar nesse longo prazo. Então, por exemplo, você cursa engenharia química e você fala que seu objetivo de longo prazo daqui 5 anos é ser um engenheiro químico de renome e tal, só que você tá participando de um processo seletivo para uma vaga que ela não requer um curso específico e é, por exemplo, para uma vaga em um banco, em que eles pegam várias engenharias, vários cursos diferentes. Cara, se o seu objetivo daqui 5 anos é ser um engenheiro químico, faz sentido essa vaga pra você? Então, se você fala isso pro recrutador, ele pode entender que talvez aquela não seja a melhor oportunidade pra você. E isso vai atrapalhar o match que você pode dar com aquela vaga. Então, vamos pras dicas pra você responder esse tipo de pergunta. De novo, e aqui pra tudo o que você for fazer no processo seletivo. Seja sincero, seja verdadeiro, seja você mesmo. Porque se você mentir no processo, pode ser que você até passe na vaga. Mas será que isso vai se sustentar no longo prazo? Será que você vai estar 6 meses, 1 ano fazendo aquele estágio e vai broxar totalmente porque você não se identificou, porque aquilo não era realmente o que você queria? Então pensa nisso. Também não queira desafiar a pessoa que tá te entrevistando. Tem muita gente que tem aquele negócio na cabeça de que não, você precisa chegar com os 2 pés no peito, batendo o pau na mesa, e a pessoa fala: ah, daqui a 5 anos eu quero ser o seu chefe. Cara, isso mostra muita arrogância. Na maioria das vezes, se você responder isso pra quem tá te entrevistando, você pode se queimar e se mostrar como uma pessoa arrogante. Só que isso não é regra. Tem empresas que valorizam isso. Então é por isso que é muito importante você pesquisar sobre a empresa, sobre a cultura da empresa, sobre as pessoas que trabalham lá dentro. Tem empresas que, se você responder esse tipo de coisa, vão achar super legal, vão te ver como uma pessoa ambiciosa, visionária, que aceita desafios e tal. Então pesquise sobre a empresa, mas evita muito de desafiar a pessoa que tá te entrevistando. E como eu falei, muitas vezes a gente nunca parou pra pensar, ou às vezes nem sabe onde que a gente quer estar daqui a 5 anos. E tá tudo bem. Como eu falei lá na primeira dica, seja sincero. Se você não sabe, não tem problema. Você precisa mostrar que você tá no controle da sua vida e que tá num processo de autodescoberta e que aquela oportunidade com certeza vai te ajudar a se descobrir. E aqui vou te dar um exemplo de uma resposta totalmente fora do padrão que eu já dei em uma entrevista. Cara, eu sempre tive o sonho, a vontade de empreender. E uma vez eu tava fazendo uma entrevista e me fizeram exatamente essa pergunta: onde que eu me via daqui a 5 anos? E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é responder alguma coisa como: meu, eu quero fazer carreira nessa empresa, eu quero ser analista, quero ser coordenador, gerente nessa empresa, quero seguir aqui e criar minha carreira aqui. Por quê? É isso que a gente imagina que a pessoa que tá do outro lado espera que a gente diga. Mas na real não é. Qual que foi a minha resposta? Eu falei: cara, daqui a 5 anos, pode parecer meio bizarro e tal, mas eu não me imagino trabalhando aqui. O meu objetivo de vida é empreender. E eu tô buscando um estágio justamente para eu poder conhecer como que funciona uma empresa de dentro, para eu pegar referências, entender como que funciona uma área, processos, como que as coisas acontecem, para quando eu for criar a minha empresa, eu já ter referências e poder minimizar muito mais erros, poder já começar bem. Foi essa a minha resposta, era sincero, e isso foi super vendedor. Brilhou muito os olhos dos recrutadores, depois eles me deram um feedback de que essa resposta
resposta foi um dos pontos matadores que fizeram com que eles quisessem me contratar. E aqui eu fui super sincero, então não tem problema nenhum você ser você mesmo. Não necessariamente você tem que entrar numa empresa para criar a carreira lá, não necessariamente aquele tem que ser o seu único estágio da vida. Você pode até falar que você quer experimentar diferentes áreas, então você quer fazer esse estágio, mais pra frente você pensa em estagiar em outra área e tá tudo bem. É só você ser sincero e saber se vender com isso. E essas são as 3 principais perguntas que praticamente em qualquer entrevista de estágio vão te fazer. Claro que podem surgir outras, claro que podem não fazer alguma dessas, mas a lógica, o contexto base da maioria das perguntas segue isso daqui que eu te passei. Então mesmo que te façam outra pergunta, usa essa lógica pra responder que, vai ser sucesso. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse, porque toda semana tem vídeo novo. Já compartilha esse vídeo com algum amigo que tá nesse processo aí junto com você, de fazer entrevista, buscar estágio, porque isso com certeza vai ajudar ele. E se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta que já te fizeram e você não soube como responder, deixa aqui nos comentários, fala qual foi a pergunta, o que você respondeu, que aí eu te dou uma sugestão de como que você pode responder essa pergunta da próxima vez. E não esquece de seguir a gente no Insta, @estagiario.senior, porque lá a gente posta mais um monte de dicas, abre caixinha de perguntas, interage com você pra te ajudar a conseguir o seu estágio. Fechado? Tamo junto, fico por aqui.